Então a gente viu que em carregamento cíclico a gente pode ter a falha por fadiga. E independe, o material pode ter ótima tenacidade, tá? Quando você tem fratura frágil, a fratura frágil envolve uma baixa carga. Isso é o grande problema, porque o material frágil ele rompe com uma baixa tensão aplicada, porque ele é muito sensível aos concentradores de tensão. Tá? Então a gente vai ver, para evitar a fratura frágil, a gente tem que não ter essas regiões frágeis, ou essas regiões frágeis não podem estar em posição e em extensões tais que cheguem a afetar o comportamento do material. Só que a gente vai ver também que muitas vezes, até por conta aí dessa coisa da fadiga e tal, que a gente pode precisar ter um alívio de tensões, tá? Como a gente já tinha visto lá atrás, existem vários fatores que influenciam na fratura frágil do material. Um deles é o tensionamento residual que o material vai ter na hora que você solda. A soldagem por fusão localizada cria dilatações e contrações diferenciadas, e quando você termina de soldar um material, ele tem, na região de solda, tensões trativas da ordem da tensão limite de escoamento. Isso acontece para todos os materiais. E, normalmente, os materiais que têm alta tenacidade, eles não precisam ter um alívio de tensões por um efeito metalúrgico, porque o material, naturalmente, ele já plastifica regiões que tenham atingido tensões superiores à tensão limite de escoamento, que ele tem essa capacidade. Mas existem algumas condições onde você necessariamente precisa dar o alívio. Isso acontece muito, por exemplo, quando você tem condições de grandes espessuras, onde o material não consegue relaxar, você tem a soldagem que induziu as tensões, e muitas vezes as tensões até ultrapassam a tensão limite de escoamento, você tem os concentradores de tensão, e agora você vai submeter o material ou num início de operação, num comissionamento, ou antes ainda durante os testes. Num teste de carga, num teste hidrostático, a tendência é você ter o relaxamento do material simplesmente pela aplicação de carga. Esse é um relaxamento mecânico. O problema é, se o material ele estiver numa condição de ter um concentrador de tensão, cria uma triaxialidade, você tem espessuras muito grandes, você aplica uma tensão de uma forma muito rápida, você acaba podendo ter rupturas instáveis no material, mesmo que ele seja um material de alta tenacidade. Então, você acaba tendo necessidade de ter um tratamento térmico de alívio de tensões. Na verdade, você não tem a necessidade do tratamento térmico, muitas vezes você pode fazer o próprio tratamento mecânico, mas alguns códigos ou algumas especificações ou alguns requisitos do próprio cliente definem que você tenha um tratamento térmico. Em algumas condições onde a gente tem grandes espessuras ou grandes restrições, ou você vai unir esse material com aços de alta resistência que necessariamente precisam de um tratamento térmico de alívio de tensões, no sentido de revenir o material por conta do próprio material. Se você tiver ambientes agressivos, sujeitos aí à corrosão sob tensão, quando você tem problemas de controle dimensional, ou até mesmo, como a gente já tinha visto antes, da questão da fadiga. Nos carregamentos cíclicos que levam à fadiga, você vai tendo plastificações e propagações de trinca de uma forma dútil, onde o material está efetivamente sendo submetido a tensões mais altas do que a tensão limite de resistência, localizadamente, e você vai tendo essa propagação. Na fadiga, não interessa se o material tem tenacidade ou não. Essa propagação vai acontecer com uma variação no carregamento em tensão, e você vai ter o material propagando perpendicular às tensões trativas. É isso.
independente da microestrutura que você tem ali. Então, muitas vezes, quando você tem um carregamento em fadiga, mesmo que você tenha especificado e utilizado um material de elevada tenacidade, você precisa dar o tratamento de alívio de tensões. Então, essa é uma condição importante. O material tem tenacidade assegurada. Normalmente, você pensa assim, esses materiais com tenacidade assegurada, eles não precisam de alívio de tensão. Normalmente, nos procedimentos de soldagem que você vai qualificar, você não pensa no alívio de tensões, mas pode ser que você precise, por conta do seu projeto, por conta da sua aplicação, você precise do alívio de tensões. E aí é muito importante você entender que quando você usou um determinado consumível num dado procedimento, esse alívio de tensões ele vai influenciar no que esse material vai ter de resposta. A gente tem aqui essa condição aqui de um alívio térmico previsto, por exemplo, por um código ASME aqui. A gente vê que esse alívio ele depende basicamente do que é o material, as faixas de espessura, ele te dá temperaturas, e aí você vai ver que materiais que têm diferentes características, eles vão ter diferentes temperaturas de alívio. E a temperatura de alívio, a gente já viu em outros cursos anteriores, que a temperatura de alívio está muito ligado justamente com esse relaxamento. Por quê? O que é o relaxamento? Quando você dá o alívio térmico, o que você faz é reduzir a tensão ao limite de escoamento do material. E aquela tensão interna, que ela vai estar sendo relaxada por conta da sua tensão residual a ultrapassar a sua tensão limite de escoamento. Mas se a tensão limite de escoamento não cai, porque o material ele é um material muito ligado com cromo, por exemplo, ou com molibdênio, pode ser que a sua tensão residual ela não seja relaxada, então você tem que aumentar a temperatura. Então, dependendo do tipo de material que você tem, pode ser que você precise, para relaxar o material, ter temperaturas mais altas ou mais baixas. E aí a gente vai ter que entender que uma coisa é o alívio de tensões que você está exigindo para o material de base por conta de um código de projeto. E a outra coisa é o alívio que você vai impor num consumível que foi depositado ali como um metal de solda e como é que ele vai responder? Será que aquele consumível ele era para ter tratamento térmico de alívio ou não? Né? Então é muito importante que exista uma boa relação entre o que é o metal base e o que é o projeto e quais são as características dos consumíveis que você vai exigir para que aquele material ele possa ser o adequado para aquela sua condição. Tá? Muitas vezes você faz todo um procedimento para ter alívio de tensões, mas você usa um consumível que ele não era para alívio de tensões. Ou o oposto. Você olhou as propriedades do consumível, mas não viu que ele era para alívio de tensões e você está usando ele numa condição que ele não tem alívio de tensões. Então, o alívio de tensões ele é um ponto bastante importante no seu procedimento de soldagem e na sua condição de ter uma boa performance naquela sua junta soldada, tá? Então, uma coisa importante da gente pensar em relação ao alívio de tensões, em relação aos materiais que a gente tem, é que quando você tem os materiais que obtêm a propriedade porque eles têm um refino de grão e eles têm uma baixa resistência mecânica, a tenacidade é obtida por refino de grão e você trabalha com esses materiais em grandes espessuras, é usual ter tratamento térmico de alívio de tensões. Tá? Quando você já trabalha com os dutos, não é usual você ter para nenhuma classe de propriedades. Por isso é até que eu falei, então a gente não usa um X90, ou um X100, ou um X110 aqui no Brasil. Por quê? Porque o pessoal viu que o ganho que eles teriam de perda, de redução de espessura para aquela pressão, não vale a pena você começar a ter vários fatores complicadores. Porque quando você aumenta a tensão limite de escoamento, você acaba aumentando as dificuldades que você vai ter na soldagem. Tá? No caso dos aços ao níquel, não é usual nenhuma classe de propriedade você dar o alívio de tensões. E mais,
Quando você, por algum motivo, você tem um material que é um material ligado ao níquel e você é obrigado a dar alívio de tensões, você começa a ter vários problemas. Justamente por quê? Porque esses ácidos ao níquel, o níquel tem a característica de, ele aumenta a temperabilidade, refina o grão, dá microestruturas baeníticas, mas ele também vai retendo a austenita. E quando você retém a austenita e você dá alívio de tensões, você começa a ter várias transformações que são transformações indesejáveis. Então, esses ácidos ao níquel, não é usual você dar o alívio, e se você tiver que dar o alívio, você tem que avaliar muito bem, tá? Além disso, você tem os ácidos temperados e revenidos de baixo carbono em estruturas, em vasos de pressão, onde usualmente nas espessuras que você trabalha, você também não dá o alívio de tensões, tá? Quando você faz o tratamento térmico para esses materiais que são de tenacidade assegurada e que, a princípio, metalurgicamente, eles não precisariam ter um alívio de tensões, você tem que tomar muito cuidado, porque você pode, na verdade, acabar destruindo aquela estrutura, que é uma estrutura de alta tenacidade, onde você teve, por exemplo, um grão muito refinado, dando uma certa característica mais grosseira. Então, o alívio de tensões ele é uma condição bastante crítica num procedimento de soldagem e ele tem que ser muito bem avaliado quando você tem materiais de tenacidade assegurada. Vamos falar rapidamente sobre os ensaios de qualificação, tá? Então, um procedimento de soldagem ele tem que ser qualificado sempre pensando no comportamento do material. E, em geral, os códigos eles estão preocupados com o comportamento mecânico, tá? Então, por isso que as qualificações elas pedem os ensaios de tração e dobramento. E, quando você tem requisitos de tenacidade, pede o ensaio Charpy e você pode ou não, dependendo do seu código de projeto, pedir o ensaio CTOD. Tá? Aí a gente vem com o seguinte, o que é um ensaio de dobramento? Um ensaio de dobramento, ele é um ensaio onde você, sabendo qual é a dutilidade do material, então é importante você saber a dutilidade do material, porque você vai dobrar ele com um cutelo que vai conferir uma deformação plástica que o material resiste. Então não é o ensaio de dobramento, você não está querendo avaliar a dutilidade do material. Se ele tiver algum defeito, você avalia a influência daquele defeito em propagar ou não, e o tamanho dos defeitos também. Então, por isso que o ensaio de dobramento, ele é um ensaio também qualitativo e ele só é quantitativo na hora de você rejeitar, se você tiver defeitos de tamanhos superiores ao que o código pede. Mas ele não é um ensaio que vai pensar no comportamento do material, tá? Agora, você faz também como ensaios em juntas soldadas. Você faz ensaios de tração. E aí vamos pensar quais são os dois tipos de ensaio de tração que você faz em juntas soldadas. Você faz o ensaio de tração na solda, na junta soldada como um todo, né? Aí você vai pegar e vai fazer um ensaio de tração, que é o ensaio que normalmente usa para qualificar o procedimento de soldagem. Aí você vai colocar a solda no meio, você tem zona afetada, você tem um tanto para um lado para o outro, você vai fazer um ensaio. Esse ensaio, né, quando você testa a junta soldada, ele serve para qualificar, mas te diz pouca coisa. Por quê? Porque você pode ter muitos diferentes tipos de materiais aqui. Você pode ter um metal de solda, e o metal de solda a gente vai ver aí na frente que dependendo se você tem soldas multipasse, eles são muito variados. E você tem aqui zonas termicamente afetadas e tal. Então, quando você faz um ensaio na junta soldada, o que você busca de fato? Conhecer a propriedade? Assim, você não quer conhecer a propriedade porque onde vai romper? Quem é que está sendo avaliado? Então, esse ensaio aqui, que eu vou mostrar para vocês um exemplo, ele é um ensaio que só vai te dizer o seguinte, não está rompendo na solda. Ah, não está rompendo na solda, é bom. Não sei, né? Se você projetou para não romper na solda, sim. Mas se você projetou, por exemplo, para ter uma solda de menor resistência porque você quer acomodar uma tensão, então aí vai romper na solda, né? Se vai romper na solda com que propriedade? Então, é a propriedade do consumível que eu selecionei. Sim.
Tudo bem. Então, é justamente um ensaio que vai te dizer o que você escolheu está certo. Mas ele não vai te dar uma ideia do comportamento do material. Tá? Esse aqui é o ensaio normalmente usado para qualificar o procedimento de soldagem. Você não sabe propriedades da solda. Já com esse ensaio de tração que você tem aqui, que é um ensaio chamado All Weld Metal, All Weld Metal é o quê? É quando você faz um ensaio de tração somente no metal de solda. O que você vai fazer aqui quando você está fazendo esse ensaio? Você vai conhecer a propriedade do metal de solda. Você vai conhecer a tensão limite de escoamento e limite de resistência do metal de solda. E isso aí já vai te dar informações importantes. Em geral, o pessoal não faz esse ensaio, porque esse ensaio é um ensaio que você faz para qualificar um consumível. Esse não é um ensaio que você faz para qualificar um procedimento de soldagem. Mas muitas vezes esse ensaio vai te dizer bastante coisa sobre a sua junta soldada. Então é importante entender o que cada tipo de ensaio de tração te permite conhecer. Se você fizer esse ensaio de tração, você vai qualificar o seu procedimento porque você usou um consumível que ele devia ter uma propriedade similar, levemente superior ao metal base. Ou rompeu no metal base, eu usei certo. Agora, será que se esse consumível está muito mais resistente que o metal base, eu vou saber? Não vou saber. Então, muitas vezes é importante você ter resultado desse tipo de ensaio também. Aí eu trouxe aqui um exemplo, são tubos, um tubo de X52 soldado num tubo de X65. Como você vê, isso aqui é uma macrografia, então aqui está a solda, você tem diferentes espessuras aqui, e você vai fazer um ensaio de tração como? Bom, você vai ter que usinar o corpo de prova e vai fazer um ensaio de tração que vai pegar o X52, a solda e o X65. Tá? Quando você pega o X52, você vê que a tensão limite de resistência dele mínimo é 66, o X65 a tensão limite de resistência mínima é 77. Bom, obviamente vai romper no X52 ou na solda, dependendo de como eu usei. Aí você faz um ensaio usando um corpo de prova que tem 12 milímetros, o corpo de prova aqui era de 10 milímetros, rompeu no X52, está perfeito. 460 megapascal, ele está aqui com 512, 525, ele passou, tá? Rompeu no metal base, a tensão é superior à esperada para o metal base, está aprovado. Agora, qual é a informação que você tem se você tem algum tipo de problema? A informação que você tem inexiste, né? Você só sabe que o seu procedimento está aprovado porque você usou um consumível que seria superior ao X52. Então, você não sabe muito mais coisa a respeito. Quando alguma coisa não dá certo, você tem que saber o que está acontecendo. E isso você só vai saber quando você conseguir entender cada tipo de material, tá? E quando a gente olha uma junta soldada, a gente vê que uma junta soldada, ela tem características muito diferentes, né, ao longo dela. Então eu tenho um material base, eu tenho uma região que foi fundida do material de base e que foi incorporada à solda. Essa região fundida, ela vai me dar uma diluição. Então, o metal de solda, ele não é o metal do consumível, ele misturou com o material de base. E eu tenho diversos reaquecimentos por vários cordões, sendo uns reaquecendo outros. Então, eu tenho zonas termicamente afetadas. E aí a gente vê assim, uma zona termicamente afetada que tem uma cor diferente, significa que o ataque, né, na macrografia, o ataque está sendo revelado porque tem energias diferentes, porque tem microestruturas diferentes. E qual é a característica de cada microestrutura? Então eu tenho que saber exatamente, principalmente quando eu estou fazendo ensaios de tenacidade, exatamente o que eu estou avaliando. Para justamente não correr o risco de eu estar avaliando alguma coisa que, de repente, nem está dentro da minha região, que vai ser submetida a algum tipo de solicitação, né? Então, eu preciso saber se onde eu estou colocando o meu entalhe, onde eu estou colocando a minha trinca de fadiga, né? E eu preciso entender que existem muitas e muitas regiões diferentes aqui dentro da mesma junta soldada, tá?
Então, aqui mostra ensaio Charpy e ensaios CTOD diferentes locais onde você vai colocar o seu entalhe. Então, você pode botar o entalhe no metal base, linha de fusão mais 5 milímetros, linha de fusão mais 2 milímetros, você tem linha de fusão, você tem centro da solda. Então, você tem que avaliar o que você está olhando, né? No ensaio Charpy, é um ensaio menos possível de você avaliar, mas ainda assim dá para avaliar, tá? Como? Se você, por exemplo, agora eu tenho um ensaio Charpy que eu vou fazer no centro da solda desse material, aqui tem 19 milímetros, o ensaio Charpy tem 10 milímetros, ele vai avaliar uma região, se vai ser mais para cima ou mais para baixo. Obviamente que a energia que eu vou ter vai ser uma energia diferente. Agora, eu consigo saber o que eu estou avaliando? Sim, se eu fizer, por exemplo, uma análise microestrutural. Nessa mesma junta, eu tive ensaios de Charpy que deram 29 Joule e eu tive ensaios Charpy que deram 54 Joule. E aí eu vou vendo que regiões reaquecidas e que tiveram grandes recristalizações, aquela estrutura refinadinha que eu tinha, ela recristalizou, virou uma estrutura grosseira. Uma estrutura grosseira, mas ainda me deu 29 Joule, me deu 29 Joule porque o quanto que eu peguei de estrutura grosseira variou, né? Então, eu sei que a estrutura grosseira é o que está reduzindo a minha tenacidade. E agora eu vou avaliar e vou saber o quanto que eu peguei de estrutura grosseira e qual era a distribuição dessa estrutura grosseira na própria junta soldada. Isso vai me permitir saber se eu tenho aquele caminho preferencial para uma trinca e se aquela baixa energia, naquela condição, ela vai ser possível de acontecer no meu equipamento, na minha tubulação, na minha estrutura. Então, a gente vê uma estrutura toda refinadinha, me dá uma energia grande. Uma estrutura onde o material começa a ter transformações por conta de reaquecimentos, e esse reaquecimento causa um crescimento de grão no material, eu posso ter problemas, né? Aqui está mostrando a posição de trincas em ensaios CTOD. Você tem o centro da solda, que é o weld metal, você tem a 1 milímetro da linha de fusão, a 3 milímetros, ou no metal base. Uma das coisas que o pessoal costuma fazer quando quer avaliar a zona termicamente afetada para um dado material, muitas vezes é fazer o chanfro em K ou meio V, justamente porque para você ter uma região onde você possa botar uma trinca inteira e ela consiga avaliar aquela ponta daquela trinca, tá? Tenacidade está muito ligado com características microestruturais e eu tenho que saber se eu estou avaliando exatamente o que pode ser relevante em relação ao comportamento que o meu material vai ter em operação. Muitas vezes a forma como você testa a junta soldada para qualificar o procedimento, ela pode dificultar a compreensão do que é o comportamento. E se você precisa entender o comportamento, por exemplo, se não passou em algum requisito, ou se você está com algum tipo de desconfiança, é importante então você fazer mais ensaios e avaliar de uma forma mais assertiva, né? Buscando exatamente o que você quer avaliar, sabendo qual é o seu problema, tá? E quando a gente fala de baixa tenacidade, então, na junta soldada, quais são as possíveis baixas tenacidades que a gente pode ter, né? Então tá lá, né? A gente está aqui, se o material é de estrutura ferrítica e eu estou conseguindo assegurar a tenacidade porque eu tenho refino de grão, como eu mostrei, cresceu o grão, perdeu a tenacidade. Isso é isso que acontece. Se eu estou tendo um material que ele é martensítico e ele, por conta de ter um revenimento alto, ele é um material que ele tem uma dada tenacidade, se agora eu tenho estruturas martensíticas que não são revenidas, eu acabo tendo perdas de tenacidade. Então, de uma forma geral, o que eu tenho? Eu posso ter, no material de tenacidade assegurada, um problema no metal de base, porque eu estou fazendo uma solda. Bom, na hora da soldagem, o metal de base ele nem vai ser aquecido. Mas se eu decidir, por exemplo, pegar um X80, que é um material de tratamento termomecânico, e dar um alívio de tensão no X80,
O X80, ele é um material que ele foi obtido com um certo encruamento da austenita. Então ele é um material que tem muita energia, uma estrutura refinadíssima, muita energia. Se eu pegar esse material e eu colocar esse material a 600 graus, eu recristalizo todo o metal base. E aí eu destruo o metal base. Então é possível, quando você tem um material de estrutura refinadíssima, na hora que você dá o alívio de tensão, você destrói o metal base. Isso é importante, tá? A zona termicamente afetada. Bom, eu tenho na zona termicamente afetada uma região que é de grãos grosseiros. Isso, qualquer material que é ferrítico ou que é ácido carbono e baixa liga, eu vou austenitizar uma região da zona termicamente afetada e ela vai ter uma região de grãos grosseiros. Se essa região de grãos grosseiros ela for muito extensa, muito larga, eu crio o caminho para ali acontecer uma fratura, um trincamento frágil. Então, sim, eu posso ter, numa região de grãos grosseiros, uma perda de tenacidade na zona termicamente afetada, caso essa extensão seja muito grande, porque ela vai acontecer. A região de grão grosseiro vai acontecer. Agora, se ela for muito grande, eu posso perder tenacidade. É interessante que os materiais de granulometria refinada, ele tem a seguinte característica: se eu der energia demais, eu aumento as extensões aquecidas e eu reduzo as velocidades de resfriamento. Isso promove estruturas grosseiras no material. É tudo que eu não quero, estrutura grosseira. Agora, por outro lado, eu dou um aporte baixo, não dou pré-aquecimento e acabo tendo velocidades de resfriamento muito rápidas. E acabo, se o material tiver um carbono equivalente um pouquinho mais alto, maior do que 0,4, por exemplo, eu acabo formando martensita. Eu não quero martensita nesses materiais, exceto aqueles que são martensíticos, de baixo carbono. Nos outros, eu não quero martensita. Se eu chegar a ter martensita, eu vou perder tenacidade também. Então, o que a gente vai ver que no procedimento de soldagem, em termos de pré-aquecimento e aporte, eu vou ter que controlar bem, porque eu não posso deixar que aqueça muito, mas eu também não posso deixar que resfrie muito rápido. Então, em termos de zona termicamente afetada, eu vou trabalhar com o aporte de calor e vou trabalhar com o pré-aquecimento, e eu vou ver que eu tenho que ter um caminho ali intermediário mesmo. Tá? Já no metal de solda, bom, aí o metal de solda é o que a gente vai ver aí, porque existem muitas e muitas regiões de metal de solda que podem ter problemas de tenacidade, e é o que a gente vai ver aí agora, tá? Primeiro eu vou falar da zona termicamente afetada. Então, a zona termicamente afetada, se a gente lembrar bem, a gente tem um material que ele funde localizadamente, e aí essa fusão localizada faz com que as temperaturas cheguem acima da fusão e que eu crie, então, zonas aquecidas em alta temperatura. Se eu colocar aqui a minha temperatura máxima atingida contra uma distância, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver que a minha temperatura máxima atingida, ela é aqui na zona de ligação, é a temperatura de fusão, e eu tenho, então, um gradiente de temperaturas máximas atingidas. Tá? Isso aqui me dá repartição térmica. E eu vou ver também que eu tenho pontos aqui no material onde cada ponto vai ter sido submetido a um ciclo térmico. Então eu tenho ciclos térmicos em diferentes temperaturas. Tá? Então, o que é muito importante? Quando eu dou um pré-aquecimento, o pré-aquecimento que eu uso para promover fusão, porque eu não quero que resfrie muito rápido, então a energia que eu tenho que ser suficiente para fundir o material. Se eu der uma energia que o material não consegue esquentar, eu tenho falta de fusão. Então, o pré-aquecimento ele serve, em grandes espessuras principalmente, para que eu consiga fundir bem o material, tá? E ele também serve para a minha velocidade de resfriamento ser reduzida. Então, as transformações no resfriamento, elas vão ser modificadas quando eu dou um pré-aquecimento alto ou quando eu dou um aporte mais alto. Eu dou um aporte alto para quê? Para garantir que eu tenha uma certa produtividade ali, mas se no caso de estruturas ou de materiais de tenacidade assegurada, eu tenho que tomar muito cuidado, porque o que eu não quero são as estruturas superaquecidas, estruturas grosseiras. Então, o que eu vou fazer eu vou buscar que o meu pré-aquecimento e o meu aporte, eles sejam tais que não resfrie tão rápido para materiais que sofrem trincamento a frio não sofrerem trincas de hidrogênio.
e eu não vou querer que ele resfrie tão lento que eu vou ter na zona termicamente afetada regiões muito grosseiras. Então, basicamente é isso, o trincamento a frio, a gente vê que, dependendo do carbono e do carbono equivalente, eu posso ter materiais de baixo carbono tendem a trincar raramente, né? Então, esses aqui são os materiais X80 e tal, que são esses com tratamento termomecânico. Muito baixo carbono e baixo carbono equivalente, não trinca nunca. Aqueles que têm um pouquinho mais de carbono, e a gente viu que a gente entra um A106, A516, ele tem um carboninho um pouco mais alto, apesar de ser de baixo carbono. Então eu tenho que tomar cuidado para não trincar a frio, eu tenho que botar um pré-aquecimentozinho aí, tá? E aí a gente vê que quando a gente tem pré-aquecimentos, aqui está a temperatura de pré-aquecimento em função do carbono equivalente. E a gente vê que quando eu tenho carbonos equivalentes que vão aumentando um pouquinho, eu já tenho que botar pré-aquecimentos um pouco mais altos, tá? Então eu coloquei esse aqui é do ASM Handbook e esses aqui são da N133. A N133 é a norma da Petrobras que fala de soldagem. E ela mostra quais são, dependendo do teor de carbono equivalente, dependendo das espessuras que vão sendo soldadas, como é que você vai trabalhar com os seus pré-aquecimentos. Então, sim, você precisa pré-aquecer os materiais, mesmo aqueles, por exemplo, que são aços ao níquel, né? E aqui são aços carbono-manganês, você vai ver que você aplica pré-aquecimentos. Esses pré-aquecimentos vão fazer o quê? Um pré-aquecimento pega o seu ciclo térmico e faz com que o seu ciclo térmico tenha uma velocidade de resfriamento um pouco mais lenta. Com isso, as suas temperaturas de transformação são mais altas e com isso você tem materiais que não vão ter aquele endurecimento tão grande, não vão formar martensita, principalmente aqueles três que eu falei, de granulometria refinada. Os martensíticos, obviamente eu quero martensita, mas de qualquer forma, como eles têm a martensita já de fabricação, ele mesmo se o resfriamento for um pouco mais lento, ele vai continuar formando martensita. Então esses também eu quero um pré-aquecimento. O pré-aquecimento, então, ele é bom quando eu preciso de materiais que podem ter um carbono mais alto ou um carbono equivalente mais alto. Eu vou desejar ter um pré-aquecimento, principalmente maiores espessuras. Se eu pego agora aquele, por exemplo, de duto, que carbono bem baixinho, carbono equivalente baixo, ele foi feito exatamente por isso, porque eu não quero dar um pré-aquecimento na hora que eu estou construindo um duto, né? Imagina toda a parafernália para você pré-aquecer os materiais durante a construção de um duto, né? Agora, o aporte de calor. O aporte de calor é a quantidade de energia que eu estou dando. Então, se eu estou soldando e estou demorando muito, eu estou enchendo muito de energia. Se eu aumento as correntes, eu estou enchendo de energia. Se eu uso processos de soldagem, que são processos de alta tensão, né, estou enchendo de energia. Quanto maior o aporte de calor, mais lentas são as velocidades de resfriamento e maiores os tempos de permanência em alta temperatura. E aí a gente vê que quando eu tenho uma solda de aço carbono e baixa liga, eu vou ter o metal de solda, é inevitável que eu tenha a zona de grãos grosseiros, grãos finos, de austenítica, porque o material ele tem uma temperatura de austenitização. Então ele austenitizou e cresceu o grão. O que eu tenho que fazer é reduzir os tempos em alta temperatura para que essas extensões aquecidas sejam minimizadas. Então, eu faço o quê? Eu aplico pré-aquecimentos? Sim. Eu controlo o aporte de calor? Sempre. Porque o pré-aquecimento, eu não trabalho tanto com aquelas faixas de temperatura mais elevadas, mas o aporte de calor, quando eu deposito cordões muito largos, eu deixo muito tempo em alta temperatura. Então, a ideia é, nesses aços que são aços de tenacidade assegurada, o que eu vou buscar? Eu vou buscar que o material ele não tenha nenhum resfriamento muito rápido, para que, se ele tiver um carbono equivalente alto, ele não forme martensita, nem que ele tenha um resfriamento muito lento, para que ele não transforme aqueles produtos de transformação do resfriamento em temperaturas muito altas, porque esses produtos de temperatura muito alta são mais grosseiros. E aí a gente vê aqui uma curva de resfriamento para um dado material, que está sendo resfriado a partir de um pico de temperatura de 1.300 graus, que é, por exemplo, os ciclos que eu imponho, alguns ciclos que eu imponho numa isoterma de 1.300 na zona termicamente afetada. Então eu vejo o seguinte,
aqui estão mostrando a curva T, temperatura, T, tempo, transformação, que são essas duas aqui. Aqui é a linha de início de transformação, aqui é a linha de final de transformação. Essas aqui, de 1 até 6, são as velocidades de resfriamento. A gente vê que um material que, a partir de 1300, ele resfria muito rápido, ele acaba tendo endurecimentos. Então, você vê que é um material que tem 0,14 de carbono aqui, e ele é um carbono manganês, tem 1,5 de manganês. Você vê que ele, quando resfriou muito rápido, ele ficou com 395 Vickers. Então, a gente lembra lá, ó, 350 Vickers já me diz que aquele material ele é suscetível a trincar frio, né? Então, um resfriamento desse material com essa velocidade é um resfriamento muito dramático para ele e ele pode ter um trincamento a frio. Não estou interessado nisso, né? Eu vou aumentando o tempo, ou seja, eu vou diminuindo a velocidade de resfriamento. O que vai acontecer? A transformação na curva 1, ela aconteceu numa temperatura aqui, 400 e poucos graus. Quando eu vou para a curva 2, para a curva 3, para a curva 4, a temperatura de transformação na curva 4, ela já chegou aqui nos seus 500 e poucos graus. Na curva 5, ela já chegou a 600 graus. O que acontece? Essas curvas aqui de resfriamento para esse aço, elas me dão durezas cada vez mais baixas. Mas essas durezas cada vez mais baixas também são estruturas cada vez mais grosseiras, de transformação em cada vez mais alta temperatura. Então, observa, para esse tipo de material, que é um material que tem uma tenacidade assegurada, eu não quero nem resfriamentos muito rápidos, nem resfriamentos muito lentos. Então, se eu olhar aqui para 3 aços diferentes, esse aço aqui é baixinho carbono, 007, esse é 0,14 e 0,21. Aqui, agora observa, esse gráfico me mostra que é 50% de fratura dútil. Uma temperatura onde eu encontrei 50% de fratura dútil. Então, você vê, isso aqui é, na verdade, a temperatura de transição do material. E aqui me mostra a temperatura de transformação na soldagem. Então, você vê o seguinte, a temperatura de transformação na soldagem é a temperatura de transformação da ZTA durante o resfriamento. Então, por exemplo, aqui o resfriamento teve uma temperatura de transformação mais alta. Esse aqui tem uma temperatura de transformação mais baixa. Então, mostra temperaturas de transformação muito baixas fazem com que a minha temperatura de transição seja alta. Então, você vê, para esses materiais, mesmo de carbono bem baixo, a minha temperatura de transição é praticamente a temperatura ambiente. Isso significa que, abaixo da temperatura ambiente, ele já está tendo essa região, que é uma região da ZTA, ela já é uma região que ela é frágil, né? Então, aqui está mostrando o seguinte, me interessa ter temperaturas de transformação mais elevadas. As temperaturas de transformação mais elevadas acontecem quando eu estou resfriando um pouco mais lento, uma velocidade um pouco mais baixa. Então, a gente tem aqui o quê? A gente tem que diferentes tipos de aço, eles formam diferentes estruturas e essas estruturas vão me dar tenacidades totalmente diferentes. De uma forma geral, os aços de baixo carbono, essas temperaturas que levam ao endurecimento são ruins e essas temperaturas que levam a estruturas grosseiras são ruins. Então, esse é o caso que eu falei para vocês, onde a dureza ela não vai dizer nada, porque o que eu quero é uma microestrutura boa, né? A dureza, se a gente for olhar aqui, por exemplo, esse aqui é um aço com tratamento termomecânico, aqui mostra a dureza contra a distância, linha de fusão, zona termicamente afetada, metal base, para diferentes aportes térmicos. O que você vê? Você vê que quando você dá um aporte térmico muito alto, você vai ter durezas baixas ao longo da ZTA. Aportes menores, você tem tendência de durezas maiores, né? Então, você vê a diferença entre você ter aportes de calor
para materiais que são TMCP, são os materiais que têm tratamento termomecânico, por exemplo, dutos. Então, se você der um aporte muito alto, a sua zona termicamente afetada fica macia. Isso é bom? Não, isso não é bom. Uma zona macia para um material que tem refino de grão significa que eu recristalizei e cresci o grão. Então, a gente tem que entender exatamente o que aquela dureza vai dizer. Se eu estou falando de um material de estrutura martensítica, metal base, uma martensita mais dura na ZTA vai me dar uma dureza maior. Posso perder tenacidade. Se eu estou falando de estrutura ferrítica, de granulometria muito refinada, uma dureza maior na ZTA significa que eu estou com material mais refinado. Eu tenho que entender o que aquele endurecimento ele vai representar para mim. E quando a gente fala de zona termicamente afetada, que influenciaria basicamente aporte de calor e pré-aquecimento, a gente vê que esse T800-500, que é o tempo de resfriamento entre 800 e 500 graus, então isso aqui é temperatura, tempo e o ciclo térmico de soldagem, quanto maior esse tempo, significa que eu estou com um resfriamento mais lento. O que acontece com a dureza? Um resfriamento mais lento faz a dureza na ZTA ir caindo. Vai caindo, caindo. Eu quero uma dureza muito baixa, materiais de granulometria refinada, eu não quero uma dureza muito baixa. Eu também não quero uma dureza muito alta não, tá? Porque se resfriar muito rápido e por acaso ele tem um carboninho mais alto e forma uma martensita, vai ter uma dureza alta, eu também não quero. Então eu tenho que botar esse ciclo térmico de tal forma que ele não tenha uma dureza muito alta e não tenha uma dureza muito baixa. Né? Porque se ele tiver uma dureza muito baixa, isso vai estar representando para mim que eu estou com um material grosseiro, um material de estrutura ferrítica grosseiro. Então, no campo 1, que é esse campo aqui, eu tenho estruturas baeníticas martensíticas na ZTA com dureza alta. No campo 3, eu tenho estruturas muito macias, que tendem a ser grosseiras, de tamanho de grão grosseiro, e com alta temperatura de transição. Então, eu não quero nem o 3, não quero o 1, eu quero exatamente o 2 aqui, tá? Então, aços de granulometria refinada, aços de tenacidade assegurada. Eu aplico pré-aquecimento? Pode ser que eu precise, principalmente se eu tiver um carbono equivalente um pouquinho mais alto ou um carbono mais alto. Pode ser que eu precise. E se eu tiver em grande espessura. Aporte de calor. Eu deixo de ter um aporte de calor muito alto? Eu evito os aportes altos. Por quê? Aportes altos dão velocidades lentas de resfriamento, me dão estruturas grosseiras, tanto no metal de solda quanto na zona termicamente afetada. Estruturas grosseiras é o que eu não quero em tenacidade. Então, eu vou buscar trabalhar com pré-aquecimentos que não sejam muito altos e aportes que não sejam altos, tá? Só que uma coisa é certa, dificilmente você vai ter perda de tenacidade na ZTA de aço de tenacidade assegurada, né? Principalmente porque você já vai tomar cuidados com essas velocidades de resfriamento e pré-aquecimentos e aportes, e depois porque as regiões são regiões bem restritas, bem pequenas. Então, assim, os ensaios às vezes até nem pegam regiões que possam estar com algum tipo de problema, tá? Para esse tipo de material, realmente, o maior problema acontece no metal de solda, tá? Então, fechando a parte de ZTA, o que a gente tem? Para esses materiais aqui, que são A106, A516, com tratamento de normalização, esses sim, eles têm um carbono um pouquinho mais alto e tal, eu tenho que tomar cuidado para não endurecer a ZTA, e aí você pode trabalhar aí com uns pré-aquecimentos, mas sempre com controle de aporte. No caso dos dutos, você, em geral, controla o aporte, mas você não tem pré-aquecimento, tá? Tanto para os aços ao níquel, como para os aços temperados e revenidos de baixo carbono, o pré depende muito se você está com espessura grande, porque esses materiais, em geral, eles não têm pré-aquecimento. O controle de aporte, sempre. Materiais com tenacidade assegurada sempre tem controle de aporte, tá? E aí a gente entra na parte que é mais interessante aqui, que é o metal de solda,
E aí a gente vai pensar assim, o que eu preciso para o metal de solda? A soldagem ela pode ser uma soldagem no estado sólido, uma soldagem que envolve fusão. Sempre que envolve fusão, e o nosso caso é uma soldagem por fusão a arco elétrico, a soldagem por fusão ela pode ser autógena, que não usa um consumível. No caso de arco elétrico, só no processo TIG, que consegue ser autógena. Agora, ela pode ser com a adição de consumível. No caso da adição de consumível, o consumível ele tanto pode ter uma composição similar ao metal base, como ele pode ter uma composição diferente do metal de base. E aí a gente tem que pensar que esses metais de base que a gente trabalha, eles não são metais de base, é um metal de base que tem aquela propriedade por conta específica só de uma composição química. Eles sempre têm um processamento. Então, assim, muitas vezes é difícil você pensar qual é o consumível para um aço, um grau E ou um EH40, né? Qual é o consumível? Eu tenho que usar os mesmos elementos de liga do metal base? Agora, se os elementos de liga do metal base são elementos microligantes, será que é isso que eu vou buscar num consumível de solda? Então, realmente, o metal de solda, para esse tipo de material, ele é um metal de solda que tem que ser muito pensado e muitas vezes até testado, tá? E aí, falando de consumíveis, a gente tem que lembrar que os consumíveis dependem do tipo de processo, né? Eu posso ter num processo eletrodo revestido, eu vou ter uma varetinha com revestimento e esse revestimento vai trazer todos os elementos de liga e tal. Quando eu tenho o processo TIG ou processo MIG-MAG, na verdade, quando a gente está falando de aço, a gente não está falando de MIG, né? Porque em aços a gente não usa gases inertes só, a gente sempre usa um pouquinho de gás ativo, o que vai ser super importante da gente pensar nesse efeito, tá? Mas se eu estou pensando em consumível sólido, eu tenho as varetas ou os arames. E esses arames eu vou usar tanto, por exemplo, eu posso usar uma vareta TIG ou eu posso usar um arame MIG num processo TIG automatizado, por exemplo. Sendo que na MIG-MAG, né? Na verdade, mais MAG do que MIG, né? No GMAW, a gente tem gases ativos. A gente pode soldar, inclusive, apenas com CO2, ou a gente pode usar misturas. A gente pode usar misturas com argônio, CO2, oxigênio, argônio, oxigênio. E uma coisa é certa, quando a gente pensa em tenacidade, a gente não gosta do CO2 puro, não, tá? Porque as poças ficam muito quentes com CO2 puro. Então, o que a gente quer, quando a gente quer tenacidade, a gente sempre vai usar as misturas gasosas. A gente vai evitar soldar na MAG CO2 puro, tá? E a gente tem lá os eletrodos tubulares, né? Então, a gente vai... O eletrodo tubular, ele é um arame tubular com o fluxo no meio, que pode ser fluxo ou pode ser também um pó metálico. A gente pode ter o flux core ou metal core. Aí é importante entender o seguinte, quando eu tenho uma vareta sólida, a vareta sólida, e ela não vai ser incrementada com nenhum fluxo, eu preciso ter na vareta a composição química que vai me dar a propriedade. Quando eu já estou com os materiais que usam fluxo, eletrodo revestido, arame tubular, arco submerso, eu posso colocar elementos de liga no fluxo e a minha composição química ela vai ser essa mistura do material metálico com o fluxo. O fluxo vai introduzir elementos no material, tá? Aí a gente tem aqui, quais são os consumíveis? Eletrodo revestido, por exemplo, arame sólido vareta, arame sólido bobina, e eu tenho, por exemplo, aqui o transversal do flux core, do metal core e do arame sólido, tá? E aí a gente pensa, quando eu estou falando de processo TIG, o que eu tenho no processo TIG? O processo TIG, eu tenho um eletrodo de tungstênio que está abrindo um arco, eu tenho um gás necessariamente inerte, ou é argônio, ou é hélio, e eu estou entrando com uma vareta aqui no lado, né? Essa vareta daqui do lado é o metal de adição que ele vai ter que ter já a composição química para aqui nessa fusão me dar a propriedade que eu quero. Nesse processo GMAW é mais ou menos a mesma coisa. A grande diferença é que agora o meu arame ele é o eletrodo, na TIG o eletrodo é de tungstênio, não consumível. No GMAW
o eletrodo é o próprio arame que vai ser depositado e ele está aqui com uma atmosfera gasosa que pode ser de CO2, pode ser de misturas gasosas, tá? Isso aqui vai ser bastante importante. E aqui eu tenho, por exemplo, um eletrodo revestido, onde eu tenho a alma metálica com o revestimento, e esse revestimento vai me conferir elementos para entrar e também vai escorificar. Então, sempre que eu tenho fluxos, eu tenho escórias, tá? E eu tenho aqui o arame tubular, que ele pode ser tanto um arame tubular autoprotegido, como ele pode ter proteção gasosa, e ele também vai usar o fluxo e também forma escórias. E eu tenho o arco submerso. O arco submerso eu também tenho o arame, eu tenho o fluxo aqui em cima, o fluxo também vai conferir esses elementos que eu vou colocar aqui na poça de fusão e também vai formar uma escória. Então, se eu for pensar assim, nos consumíveis, eu vou ter arames sólidos que tem que ter a composição química que no metal de solda já vai me dar a propriedade que eu quero, e eu tenho os que usam fluxo, que são eletrodo revestido, arame tubular e arco submerso, tá? Uma das coisas que eu coloquei até aqui no final, né, que são os equívocos que o pessoal costuma ter, é de achar que quando você está trabalhando com um arame sólido, ele vai ter uma característica mecânica diferente de quando você trabalhar com um arame tubular. Não é verdade, tá? O arame sólido e o arame tubular, para a mesma classe de propriedades, vão ter a mesma propriedade, tá? Aliás, é para isso que eles foram feitos, né? E aí a gente entra nas especificações dos consumíveis de solda, tá? Então, basicamente, a AWS, esse aqui é um quadrinho que eu gosto muito, porque ele mostra os consumíveis para diferentes processos de soldagem e para diferentes materiais. E ele me dá quais são as especificações de um aço carbono para eletrodo revestido, de um aço carbono para TIG, ou seja, arame sólido. Aqui é TIG e é MIG, MAG também, tá? Porque é o arame sólido aqui. Arame sólido de aço carbono, 5,18. Arame sólido de aço baixa liga, 5,28. Eletrodo revestido, arame sólido de aço carbono, 5,1. Arame sólido de baixa liga, 5,5. E aí uma coisa que a gente vai ver nessas especificações é o seguinte. Quando você está falando de aço carbono, a classe de resistência que você tem aí é 70. Tá? Você pode ter 60 e 70 KSI de tensão limite de resistência. Tá? Se você quiser algum consumível que tenha mais do que 70, você já vai sair das especificações de aço carbono e vai entrar nas especificações de aço baixa liga, né? Que são os diferentes tipos de famílias de elementos de liga que vão ser adicionados para conferir propriedades diferentes dos seus consumíveis. E esses consumíveis, eles têm entre 70 e 120 KSI. Então, eu até trouxe uns para a gente ver, né? A 5,1 aço carbono de eletrodo, a 5,5 aço baixa liga de eletrodo. Aí a gente vê o seguinte, eu estou falando de materiais que, fora esses aqui, que são aqueles aços normalizados, esses outros aqui, a propriedade é sempre bem especial. Então, para esse aqui, eu até posso usar especificação de aço carbono, embora não seja interessante, porque nas especificações de aço carbono, você não tem muito a questão da tenacidade, não. Você vai ver que você tem uma ou outra especificação que ainda fala de tenacidade, mas a maioria nem fala de tenacidade. Quando você entra, sim, nas especificações dos aços baixa liga, aí você vai ver que eles são bem divididinhos em termos da resistência mecânica e da tenacidade, tá? A resistência mecânica a gente já vai ver direto no 70, 80, 90, 100, 110, 120, e a tenacidade você vai ver nas temperaturas mínimas do ensaio Charpy. Cada uma das especificações vai mostrar que ele atende a uma diferente temperatura mínima, tá? E aí vem o desafio, né? Quer dizer, a gente olha aqui materiais que são materiais que têm elementos microligantes,
que a gente tem níquel, né? Aqui estão normalizados, aqui eu tenho níquel, molibdênio, boro. Será que eu vou usar consumíveis similares? Será que existem consumíveis similares? O metal de solda ele consegue a mesma tenacidade, a mesma resistência do metal base? Então esses aqui são os principais desafios que a gente enxerga na seleção dos consumíveis, tá? E aí a gente tem isso, olha, enquanto o metal de base ele utiliza processamentos termomecânicos, tratamentos térmicos, tudo muito controlado para refinar as microestruturas ou para obter estruturas martensíticas de baixo carbono, o metal de solda, você fundiu, está pronto, né? E o que é pior, você numa solda multipasse, você funde um, depois funde outro em cima, depois funde outro em cima, depois funde outro em cima. Então você vai aplicando diversos tipos de reaquecimentos no material. Vocês têm que pensar o seguinte, como que esses reaquecimentos agem naquele tipo de composição química? É realmente um desafio você selecionar consumíveis que sejam resistentes a esses reaquecimentos, que sejam resistentes aos tratamentos de alívio de tensões, caso seja necessário, e para vários diferentes tipos de propriedade mecânica. Eu quero 80, quero 90, quero 100, quero 110. O que eu vou selecionar? Para a classe de resistência superior a 70, que é a maioria dos que a gente tem lá, você tem basicamente 4 famílias, tá? Eu botei uma família a mais aqui porque são os consumíveis M, que esses são todos especiais, mas eles não são uma família só, tá? Você tem a família carbono-molibdênio, vai te dar um sufixo no seu consumível A. Então você tem o 7018A1, esse é um material carbono-molibdênio. Se você tiver um cromo-molibdênio, ele tem o sufixo B, então você pode ter um 80SB2, B3, isso aí são famílias cromo-molibdênio. Você pode ter a família manganês-molibdênio muito usada, que são os da família D, né? Manganês-molibdênio. 8018D2. Então, esses são família manganês-molibdênio. E você tem os da família níquel. Esse aí é adorado, mas não serve para tudo, tá? Porque os da família níquel, que são esses C1, C2, C3, eles vão te dar uma tenacidade maravilhosa. Mas a gente tem que pensar o seguinte, o níquel ele tem um grande problema de reter austenita. E reaquecimentos com austenita retida não são muito interessantes. Os consumíveis com níquel, eles têm que ter procedimentos de soldagem que sejam muito criteriosos nos seus limites de pré-aquecimento e de aporte de calor, justamente porque essas quantidades de reaquecimento podem trazer características totalmente diferentes. Você solda 2 soldas variando o aporte, o resultado do seu ensaio Charpy no metal de solda é totalmente diferente. Então, você fez uma qualificação com um determinado procedimento que te deu uma boa tenacidade, você tem que reproduzir certo e com limites de aporte de calor e pré-aquecimento muito restritos, tá? E você tem a família onde você tem níquel molibdênio e esses têm os mais variadas composições químicas e esses aí eles têm realmente características muito especiais. Só que quando a gente pega a família do elemento de liga, com o sufixo dele aqui, com os requisitos de resistência mecânica aqui, que também variam, com os requisitos de tenacidade, que vocês vão ver, variam, né? Então, tem, por exemplo, B2, B3, que são os cromo-molibdênio, esses aí são usados para você trabalhar quente, né? Em caldeiras, em superaquecedores, que você vai trabalhar com esses consumíveis a quente. Então, eles nem têm um requisito de tenacidade, né? Eles não foram feitos para trabalhar em baixas temperaturas. Quando você quer um para trabalhar em baixa temperatura, ele já te dá o requisito de tenacidade em baixa temperatura, que são, por exemplo, esse manganês-molibdênio. O manganês-molibdênio, o D, ele é um dos mais usados na área de óleo e gás, porque você tem requisitos de baixa temperatura. Então, você já tem materiais que foram feitos para trabalhar em baixa temperatura, então ele já tem os requisitos. O C também. O C também não é tão usado em óleo e gás, por quê? Porque como ele é a base de níquel, se você tiver proteção catódica, se você tiver H2S, você já não pode usar, porque esses materiais
que têm retenção de austenita, eles não são resistentes à fragilização pelo hidrogênio. Então, você tem que também olhar o seu projeto de uma forma geral, para você definir quais são os tipos de consumíveis que você tem que selecionar. E mais, por exemplo, todas as especificações dele mostram que ele foi testado aqui as welded, sem alívio de tensões. Muito embora, se você tiver alívio de tensões, você não pode ultrapassar 605 graus. Justamente por quê? Porque como ele tem níquel e o níquel baixa a temperatura de austenitização, se você colocar ele numa temperatura que o metal base pede 640, ele vai austenitizar. Ele vai ter austenitização parcial e ele vai... Você não vai relaxar nada daquele consumível e você vai acabar criando várias regiões endurecidas durante o próprio alívio. Então você tem que tomar muito cuidado, né? Consumíveis que foram feitos para tratamento térmico, eles têm temperaturas de tratamento boas, altas, bem parecidas com o metal base, mas, por exemplo, você tem consumíveis que são especificados as welded, você tem os que são especificados post-weld heat treated, e você tem aqueles que pode ser um ou outro. Quando você pega um consumível, ele tanto serve para ser como soldado, como ele serve para ser com alívio de tensões, esse é o melhor dos mundos, né? Porque ele vai ter aquela mesma propriedade, tanto na condição soldada, como na condição após alívio de tensões. E uma coisa que eu quero mostrar aqui, né, que você tem consumíveis que têm um sufixo P, usados em pipeline, que são para não ter alívio de tensões e que tem tenacidade em baixa temperatura. Você tem o sufixo W, que são aqueles para aços patináveis que tem cobre, né? Então ele também para uma condição que você não dá alívio, né? Mas você tem aqui esse sufixo G. Esse sufixo G, que talvez seja para aços de tenacidade assegurada, sejam os mais utilizados, o que a norma determina para o G é algo acordado entre partes. Então, assim, você tem que pensar que pode ser qualquer composição química. Então, sempre que você tem um consumível G, não considera que ele é o que está escrito ali no certificado dado pelo seu fornecedor, porque ele precisa ser utilizado dentro do seu procedimento de soldagem e você precisa testar ele necessariamente. E nesse caso, não é interessante você fazer só um ensaio de tração para ver se está passando. É necessário fazer um all-weld metal também, porque você precisa ver quais são as propriedades dele. Então, os consumíveis G, eles são consumíveis assim meio polêmicos e o pessoal às vezes não entende o que eles querem dizer, tá? Então, eu falei para vocês, o material base, ele tem vários tipos de conformações controladas, tratamentos térmicos controlados. A solda, você deposita o metal de solda e vai reaquecendo ele. Só que, por exemplo, se você reaquece para uma composição química, é totalmente diferente de você reaquecer para outra composição química. Porque a quantidade dos elementos de liga e a resistência desses elementos de liga, na verdade, a resistência do metal de solda com esse elemento de liga, a um reaquecimento, a um revenimento, é totalmente diferente. Tá? Então, você tem que pensar o seguinte: além de adotar a família de elementos de liga que é compatível com o metal base, você tem que controlar bem coisas que são da hora de soldar, que são, por exemplo, a diluição. Na hora que você vai soldar, dependendo do tipo de chanfro, dependendo do aporte, do ataque que você tem do arco no metal base, você vai variar a sua diluição. Variou a diluição, variou a composição química, variou o comportamento mecânico e as propriedades do material. Você tem a questão da desoxidação da poça. Se você está usando um processo com fluxo, você não pensa nos gases de proteção, mas se você está usando um processo MAG, né, onde você tem aí, por exemplo, gases com alta quantidade de CO2 ou com mais baixa quantidade de CO2 com oxigênio, a desoxidação da poça, ela vai consumir alguns elementos de liga, principalmente o silício e o manganês. E aí você vai estar com a sua composição química, que é a composição química que você pensa que você vai estar, ou aquela que o seu fornecedor te deu no certificado,
Isso aí pode simplesmente mudar na hora que você está soldando. Tem que ter análise crítica. A fração das regiões reaquecidas. A fração das regiões reaquecidas é justamente dada pelos ciclos térmicos, aporte de calor e pré-aquecimento, assim como a sequência de deposição também. Então, como que você vai estar dando esses ciclos é fundamental, porque isso vai te dizer qual é a quantidade de região que você vai ter reaquecida dentro da sua solda, tá? Além do alívio de tensões também, tá? O alívio de tensões é fundamental. Muitas vezes você pensa que não é para ter alívio, mas vai ter alívio porque o código pediu. Então você tem que considerar isso, que o seu consumível tem que ter o alívio. A questão das regiões reaquecidas, eu trouxe aqui essa questão da soldagem multipasse, né? Nessa soldagem multipasse aqui está mostrando a solda com diferentes bitolas. A solda com diferentes bitolas, obviamente, está variando o aporte de calor. Se está variando o aporte de calor, você vê aqui, né, que você vai depositar menos cordões com um aporte mais alto e você vai ter zonas de reaquecimento, frações reaquecidas diferentes. Aqui está mostrando o reaquecimento, né? Aqui está numa seção a quantidade de regiões reaquecidas e a quantidade de regiões não reaquecidas, né? Então o X é não reaquecido e o X mais Y vai ser aqui dentro nos seus reaquecimentos, dependendo do seu eletrodo, né? Então isso aqui vai variar com certeza o seu comportamento. Sendo que se você está trabalhando com uma família de cromo molibdênio, ele tem maior resistência a esse revenimento e ele vai ter menor dispersão nos seus resultados de Charpy, na hora que você botar um entalhe aqui. Se você está trabalhando com manganês molibdênio, nas regiões reaquecidas você tende a ter um amaciamento. Então você tende a ter um relaxamento, você pode ter estruturas mais grosseiras. E as ligas que têm o alto níquel, como eu falei para vocês, que retém a austenita, quando ela vai reaquecendo, ela vai tendo várias transformações diferentes. Então, você vai soldar dessa forma ou dessa forma, você vai ter resultados de Charpy totalmente diferentes. Então, quando você vai soldar materiais ao níquel, você tem que tomar muito cuidado para que o que você efetivamente esteja qualificando no seu procedimento, ele tenha uma faixa bem restrita nas suas variáveis essenciais ali. As condições que eu vou pedir para os consumíveis. A gente viu, eu posso pedir consumível para menos 46, para menos 60, para menos 100. Eu posso pedir diferentes classes de resistência do consumível. E você tem que tomar muito cuidado, porque se você usa um consumível que diz que vai ter a propriedade com alívio, você não pode soldar ele e deixar sem alívio. Da mesma forma, você não pode usar um consumível que não é para aliviar e aliviar se ele não for daquele tipo que tanto faz, tá? E uma das coisas importantes é o que você realmente recebe do seu fornecedor de informação no seu certificado, tá? E aí eu trouxe aqui a WSD 1.1, que é aquela de aço carbono. E como eu tinha dito para vocês, tudo que está em aço carbono, se você for ver a classe de resistência, você vai ver que ele vai para 60, 70. E as classes que você tem de temperatura para o Charpy, elas são bem restritas. Você só tem ou a menos 20 ou a menos 30. Você não consegue que esse material ele tenha uma propriedade assegurada, porque quando você compra conforme uma especificação, o seu fornecedor está te assegurando que ele fez o teste e ele conhece a propriedade conforme a norma. Mas a gente vai ver aí que o conforme a norma tem alguns detalhes, tá? Aqui está a 5.5, a 5.1 é para aço carbono, a 5.5 é para aço baixa liga. Aí você vê que pode ter classe 70, classe 80, classe 90, classe 100, 110, 120. Você vai ver que você tem várias classes de resistência. Só que para cada classe de resistência, olha os sufixos aqui. Você pode ter sufixo A, D, G, C, né? Você pode ter vários sufixos. Esses sufixos dizem que o consumível utilizado era de diferentes famílias, tá? E quando você vê aqui está mostrando a condição dele para esse teste que te deu essa propriedade.
Então, o A1, por exemplo, ele foi aliviado termicamente para te dar essa propriedade, né? Você, então, num 70-10, por exemplo, você pega um 70-18 aqui, por exemplo, B2CLW1G, você vai vendo que ele vai te dizendo qual é a propriedade obtida na condição, se está a condição com alívio ou sem alívio de tensões, tá? Então, é importante a gente entender que a gente tem para aços baixa-liga diferentes classes de resistência e diferentes temperaturas do ensaio. Então, de novo, para cada classe de propriedade, agora você vê que aqui o que ele vai colocar? Ele não está separando mais pela classe de propriedade, ele está separando pela família. Família D, família P, família C, né? C1, C2, então, o que vai te dar a classe de propriedade, qual é a classe de propriedade em Sharpe? Em Sharpe, ele está me dizendo, olha, esse aqui resiste a 20, ele tem uma resistência ao impacto de 27 Joule a menos 50. Esse aqui tem 27 Joule a menos 100. Esse aqui, obviamente, é de uma família de níquel. Esse aqui é uma família manganês-molibdênio. Se você olhar, o B nem aparece aqui, porque justamente o B não é daqueles que tem a tenacidade assegurada, tá? Então aqui, olha, está mostrando que inclusive tem algumas especificações que elas não asseguram a resistência ao impacto, né? E a gente vê então que a composição química para os diferentes materiais, ó, para cada material você tem uma composição química totalmente diferente, tá? Então aqui está a família carbono-molibdênio, a família cromo-molibdênio. Esse aqui são os militar standards, né? As normas militares. Você vai ver que elas são as que vão me dar as maiores classes de resistência. É um material que usa sem alívio. Obviamente ele tem níquel elevado aqui, então você também não pode usar isso aqui offshore ou na área subsea, justamente porque o níquel elevado ele não tem resistência ao hidrogênio, né? Você vê que tem os que são de pipeline. Pipeline é justamente porque eu não quero aliviar, nem quero pré-aquecer, então eu tenho que ter condições no consumível diferentes. E uma coisa que é importante ver, observa, os materiais, eles sempre têm um carbono muito baixo, tá? Então, enquanto o metal de base você vê 0,2 é baixo carbono, aqui você vê 0,12 no máximo, 0,07, 0,05. Então, os consumíveis, eles já foram feitos para conseguir a propriedade através do refino da estrutura. E esse refino da estrutura é justamente o que, se você der um aporte alto, você acaba tendo perdas de tenacidade no material, tá? Eu trouxe aqui também o A5.28, a gente tinha visto para o eletrodo revestido, são aquelas anteriores aqui, né? Então, o eletrodo revestido, A5.5. Eu botei a 528 só para vocês verem que as famílias dos elementos de liga, elas continuam sendo as mesmas famílias. Algumas variações pequenas a gente vai enxergar aqui nos elementos de liga. Mas quando você pega aqui e olha como que eles conseguiram conferir as propriedades, então na 5.28 aqui estão os ensaios de tração. Você vê que na 5.28, aqui nas condições, tem se está dando alívio ou não, post-weld heat-treated ou não. Olha também o gás de proteção. Então você está vendo que aqui, para ele conseguir essa propriedade aqui, ele usou argônio com 1 a 5 de oxigênio, né? Ele soldou aqui com até de 5 a 25 de CO2, tá? Que é uma mistura que a gente encontra bastante. Mas se você quer usar esse mesmo arame com CO2 puro, não vai dar certo. Então, você vê que as misturas, inclusive, elas são misturas com pouco CO2. Justamente por quê? Porque esses materiais, eles querem ter tenacidade. Então, se for ver aqui para diferentes requisitos de impacto, a gente vai ver, ele tem a menos 20, a menos 45, a menos 60. Então, você vai ter os seus consumíveis que foram soldados com gases de proteção, misturas com baixo gases ativos, tá? Então, justamente porque o CO2 tem aquela coisa dele tornar tudo muito quente, tá? E como é que foi obtido? Bom, cada tipo de consumível, para ter a propriedade mecânica, o camarada ele faz um amanteigamento,
e solda. Então, a composição química, esse aqui é a composição do próprio eletrodo. Mas se você olhar a composição química de um consumível de eletrodo revestido, um diluted weld metal. Então é o metal de solda não diluído, tá? Aqui, como é o arame sólido, é a composição do próprio arame, mas aqui os requisitos de propriedades, o que é levantado como? Ele faz um ensaio de tração no metal depositado. Aí ele tem que fazer um amanteigamento das faces aqui, porque ele tem metais de base que ele tem que usar, são bem específicos pela norma. Ele faz o amanteigamento, solda e depois faz o all weld metal, tá? Para ele te dar a propriedade. Para composição química, ele faz um pad, ele vai jogando aqui as camadas e acima de uma determinada camada ele faz a medida de composição química aqui em cima, tá? Agora, o que a gente tem que entender é que a obtenção de propriedades ela é feita através de testes em corpos de prova que foram soldados com parâmetros adotados bem diferentes daqueles que você está adotando na sua EPS. Então, ele determina qual é o pré-aquecimento, ele determina qual é o aporte, ele determina um gás de proteção, ele determina se tem alívio ou não, e ele está fazendo todos os ensaios no material que não tem diluição. Então, quando você recebe um certificado, você tem que entender em que condição você obteve aquele resultado e como aquela condição é diferente da condição que você vai testar. Tá? Justamente para você compreender melhor, principalmente quando a gente fala de tenacidade. E uma coisa que é importantíssima é que quando você recebe um certificado de consumível, que ele segue essa A5.01, não é A5.1, é A5.01, o que significa o que você está recebendo no seu certificado? Existem vários esquemas de testes que vão te dar a forma como ele vai adotar no certificado. Então, é o schedule F, G, H, I, J, K. Se você pegar um schedule F, o fabricante está dizendo aqueles valores com base no próprio programa deles. Se você pegar um schedule G, ele foi fabricado e fez o teste em até um ano antes, mas não é na sua corrida. É uma corrida típica. Ele vai te dar um valor típico. Ele não vai te dar o resultado da sua corrida, daquele consumível que você está recebendo. Para você receber o que você quer em relação àquele consumível, você tem o schedule H, que é apenas a análise química por lote. O I, que são todos os testes da tabela que ele tem na norma por lote. Agora, para todos da especificação, é o schedule J por lote. Tá? E o schedule K é quando você, como um comprador, determina os testes que você quer. Então, quando você encontra o seu certificado, por exemplo, um certificado desses, quando ele coloca lá que ele está te fornecendo conforme a 501 schedule H, ele está querendo te dizer, olha, eu estou fazendo a minha análise química por lote, então, no certificado ele vai te dizer que essa análise química que ele te deu é por lote que ele está te fornecendo, mas as propriedades mecânicas são típicas, não são propriedades levantadas para aquele lote específico, tá? Então, isso também, às vezes, você diz assim, poxa, mas eu fiz o teste aqui, não tem nada a ver com certificado. Poxa, que certificado que você recebeu, né? E muito cuidado com o sufixo G, tá? A própria N133 da Petrobras, ela dá o seguinte, que esses sufixos G não são certificáveis para o OCP, né? Que são aquelas que você consegue uma certificação, né? O uso tem que estar restrito a situações para as quais não existe uma classificação específica. O que tenacidade assegurada é meio que se enquadra aí, né? Caso você precise usar o RQPS e a EPS, tem que conter de maneira bem definida a marca comercial, a composição química do metal depositado, os requisitos de tenacidade, a temperatura de teste e a energia, a condição ser como soldado tratado e, além disso, ele tem que apresentar o schedule J, que é todos os testes da norma para aquela corrida, tá? E, fora isso, ele ainda diz que você tem que pedir uma certa aprovação, tá?
Então, quando a gente fala sobre consumíveis, a gente pensa, para aqueles que são os mais simples, dentro do de tenacidade assegurada, você vai observar principalmente se vai ser necessária a tenacidade e em que temperatura de Sharpie você precisa daquela tenacidade para você escolher. Além disso, você tem que pensar se vai ter alívio ou não, tá? Quando você vai trabalhar com termomecânico, esse aqui é bom você usar os consumíveis específicos para tratamento termomecânico. No caso de dutos, consumíveis específicos para dutos. Ele vai ter uma resistência compatível com metal base, não vai ter alívio, ele não vai ter a tenacidade numa temperatura muito baixa, mas é o que você normalmente precisa, tá? Os de níquel são um problema, porque justamente como as propriedades variam muito, você tem que fazer uma qualificação de procedimento muito restrita, muito controlada, tá? E lembrar, aplicou tratamento térmico, você pode até destruir a propriedade dos consumíveis e até do metal base, tá? E também esses de baixo carbono temperados e revenidos, você vai pedir uma composição compatível com metal base, sem alívio, porque o alívio também destrói os próprios materiais base, tá? E aí eu estou chegando aqui ao fim, e eu botei só esse aqui que eu peguei da internet, né? Eu achei interessante, os equívocos usuais que o pessoal costuma ter, os misconceptions. Uma das coisas é que não é interessante você ter um consumível que tem uma tensão limite de resistência muito maior do que é a especificada, tá? Porque isso pode criar vários problemas, até porque as tensões residuais de soldagem estão muito ligadas com o limite elástico, e numa junta soldada a sua solda ela influencia naquilo, então você vai acabar criando fatores complicadores de ter uma tensão limite de escoamento muito mais alta, não é interessante, tá? Então não necessariamente você usar um consumível que tenha tensão limite de resistência muito alta é bom. E lembrar, quando você faz o teste da junta soldada, você não sabe qual é a propriedade do consumível. Para saber a propriedade do consumível, você precisa um all-weld metal, tá? Outro equívoco, que alguns consumíveis são menos resistentes do que o outro devido ao processo. Então é aquilo que eu falei, se é arame tubular e é eletrodo revestido e é MAG, dentro da mesma classe, você vai ter a mesma propriedade, tá? Então não achar que porque um veio do arame sólido, o outro veio da combinação com fluxo, que isso vai diminuir a propriedade mecânica dele, não diminui, tá? Outro equívoco é que o gás de proteção e o aporte de calor não afeta a resistência do consumível. Isso aí foi o que eu mais mostrei aqui, né? Poças quentes com CO2 vão fazer o material ter uma propriedade de tenacidade mais baixa, tá? O pessoal não pensa, mas é como se fosse um aporte a mais que você está dando quando você usa os consumíveis com muitos gases ativos, tá? E o consumível sempre precisa ter resistência similar ao metal base. Você pode projetar do jeito que você quiser. Você pode projetar para ter um relaxamento pelo metal de solda, usando um consumível de mais baixo escoamento, ou você pode projetar para ele fazer o match, ou ele pode ser um overmatch. Overmatch, match e undermatch. Então não existe essa coisa de sempre precisa ter a resistência similar, tá? E aí, finalmente, quais são os principais problemas que a gente enxerga, né? Então a gente foi preenchendo, né, para os aços normalizados, A106, AQ16, todos os A131. Um dos grandes problemas é que esses materiais, eles têm um carbono um pouco mais alto. Então, diluir o metal base na solda já vai te diminuir um pouquinho a tenacidade, tá? Outra coisa é se você usar uma relação entre precisa de alívio, pode ter o alívio, não pode ter alívio, ou pode ou não ter alívio. Então, você tem que combinar isso. Se o metal base ele tem uma espessura tal que precisa de alívio, o seu consumível precisa de alívio. É outro tipo de consumível, tá? No caso de tratamento termomecânico, um dos grandes problemas é que, como eu mostrei lá, né, quer dizer, um X80 ele precisa ser usado pelo menos um 90, alguma coisa, porque a tensão limite de resistência dele é mais alta, né? Já é os 90. Então, você precisa usar um 90 ou um 100, né? Então, o que acontece?
o que está meio que disponível no mercado, às vezes não é esse material que não tem alívio, né? Então o pessoal às vezes quer qualificar um material, porque no caso de dutos é muito tranquilo, mas no caso, por exemplo, você vai soldar um X80 num conector, por exemplo, e aí você, não, mas aí eu vou usar um consumível que tem que ter alívio porque o conector tem alívio. Bom, então você faz um amanteigamento no X80, toma cuidado, porque o próprio X80, se você submeter ele ao alívio, ele pode não aguentar, né? O próprio alívio no X80 não vai aguentar. Então você tem que usar um consumível que seja compatível com essa combinação que você vai ter aí, tá? No caso das ligas de níquel, né, como eu já tinha dito para vocês, né, você não pode ter uma grande variação e não avaliar essa variação, tá? Você precisa ter uma qualificação de procedimento de soldagem que não tenha grandes variações e que restrinja quando você vai soldar efetivamente no seu produto, né? Não adianta qualificar tudo bonitinho, depois no seu produto usar qualquer aporte, porque isso aí pode acontecer como a gente já aconteceu no passado. O pessoal diz assim, vamos fazer um teste de produção, quero essa junta aqui. E aí a junta não passava de jeito nenhum, né? E no caso dos aços temperados e revenidos, esses são bem delicados, né? São poucos os consumíveis que você consegue uma propriedade mecânica tão alta, né? 120 KSI, e que ele é muito suscetível, muito sensível às variações de aporte, tá?